Fala pessoal de todas essas querências mais amadas desse mundo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Baguri. Chegamos aí à nossa 7ª edição, quem diria, hein? E é óbvio que vamos falar mais uma vez sobre tudo o que tá acontecendo de melhor e de pior também, né? Com o futebol gaúcho. Então aqui você vai ficar sabendo tudo sobre o Grenal de reabertura do Gauchão aí, o Grenal 425. Temos também novas contratações, temos, tudo do melhor de Grêmio, Inter, Caxias, Juventude e lá vai, tem muita coisa. Brasil de Pelotas também, vamos falar tudo aí sobre esse retorno do futebol gaúcho. A FGF aí já tá cuidando de tudo, né? E então, vamos conversar sobre tudo que tá acontecendo. Mas não perde tempo e vai lá em www.futebolnaveia.com.br, que lá você vai ficar assim ligadinho por dentro de tudo que tá acontecendo, não só com o futebol gaúcho, mas com o futebol do mundo inteiro. Internacional, nacional, estaduais, tem tudo lá, prognóstico, pós-jogo, pós-rodada, mercadão da bola, quem chega, quem sai, quem permanece. Então, tudo para você ficar ligado no mundo do futebol, se é a pessoa mais antenada do seu grupo de amigos, você confere lá em www.futebolnaveia.com.br. Mas agora chega de enrolação, vamos falar sobre o melhor do futebol gaúcho. E aí, começando, já vamos logo com o Matheus Ventura, que vai falar sobre o Grêmio. E na sequência aí, já para juntarmos o assunto sobre Grenal, vamos falar com o Paulo Sérgio Nunes, que vai falar aí, então, respectivamente, Grêmio e Inter. Você vai ficar sabendo de tudo aí com os boletins dos guris sobre Grenal 425 e o que movimentou Grêmio e Inter na última semana. É com vocês, meninos! Fala, gurizada do Futebol na Veia, eu sou o Matheus Ventura e vou trazer todas as informações de como foi a semana do Tricolor Gaúcho para vocês. O Grenal de reabertura do Gauchão, na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, será disputado em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. A decisão foi tomada após uma videoconferência entre os representantes dos 12 clubes e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Roxman, no final da tarde deste sábado. O encontro foi convocado às pressas pela entidade ainda pela manhã, após o veto da Prefeitura de Novo Hamburgo para jogos na cidade. Assim, os 3 jogos que serão disputados no Estádio do Vale terão de ser remanejados pela Federação Gaúcha de Futebol. Não há confirmação das novas sedes. Na reunião, os 12 clubes votaram por manter a retomada de competição e decidiram em campo. Assim, o Gauchão volta a partir da próxima quarta-feira, 22 de julho, na 4ª rodada do segundo turno. O Grêmio realizou novos testes de Covid-19 a pedido da Federação Gaúcha de Futebol neste domingo. Os exames foram realizados pela manhã e contemplaram todos que irão viajar para Caxias do Sul, para o Grenal de retomada do Gauchão na quarta-feira. Os 50 testes disponibilizados pela Federação Gaúcha de Futebol fazem parte de medidas de segurança sanitária para o retorno do estadual. O procedimento teve acompanhamento da equipe médica e os resultados devem sair até o fim da tarde de segunda. Após o treino de segunda-feira, o elenco inicia a concentração para o Grenal, marcado para a quarta no Centenário, em Caxias do Sul. O último trabalho será na manhã de terça. À tarde, a delegação viaja para a Serra. O clássico que marca a volta do futebol gaúcho na próxima quarta-feira pode significar uma marca importante para o tricolor. O clube pode igualar sua maior invencibilidade nos anos 2000. O Grêmio não sabe o que é perder um Grenal a 7 clássicos. A última derrota ocorreu em 2018 por 1-0 no Beira-Rio, pelo segundo turno do Brasileirão daquele ano. De lá pra cá, são 3 vitórias e 4 empates, com apenas um gol sofrido nos embates recentes contra o maior rival. Caso não seja derrotado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Grêmio de Renato Gaúcho vai igualar os 8 Grenais de invencibilidades atingidos entre os anos 2000 e 2002. A maior série invicta do clube na história do clássico, de 13 jogos, foi atingida nesse período e incluiu outros 5 duelos de 1999. O Grenal 425, válido pela 4ª rodada do segundo turno do Gauchão, está marcado para as 9h30 da próxima quarta-feira, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Grêmio é o líder do Grupo B, com 9 pontos, e busca o título do segundo turno para decidir o campeonato contra o Caxias, campeão do primeiro.
E essas foram as principais notícias de como foi a semana do Grêmio. Eu sou o Matheus Ventura para o podcast Baguri pro Futebol na Veia. Fala, gurizada do Futebol na Veia! Meu nome é Paulo Sérgio Nunes e eu venho trazer todas as principais notícias do Inter essa semana. A primeira informação é sobre a contratação do atacante Yuri Alberto. O centroavante de 19 anos, que estava no Santos, viria como opção para o peruano Paulo Guerreiro. Entretanto, a proposta oficial do Colorado foi divulgada de forma extraoficial e o clube emitiu uma nota dizendo que o negócio está em andamento e que tomará as medidas legais devido ao vazamento. Vale ressaltar que o jovem tem passagens pela seleção brasileira de base. Aliás, esteve junto ao zagueiro Bruno Fux no último torneio pré-olímpico. Por fim, nesta sexta-feira, o prefeito Nelson Marquesa Júnior vetou a realização do Grenal 425 em Porto Alegre. Com isso, a partida que está marcada para a próxima quarta, às 21h30, acontecerá no Estádio Centenário. Isso porque a taxa de ocupação de leitos de UTI em Porto Alegre está aumentando. Contudo, o Inter, mesmo que não jogue em casa, tem um retrospecto melhor jogando o clássico em Caxias do Sul. Nas últimas 3 partidas foram 2 vitórias e apenas um empate contra o Grêmio. E essas foram as principais informações do Inter para o podcast Baguri. Para os colorados que querem saber mais sobre o Clube do Povo, o boletim Nada Vai Nos Separar é ideal, todas as sextas-feiras no Instagram do Futebol na Veia. Eu sou Paulo Sérgio Nunes do Futebol na Veia e semana que vem tem mais. Até lá, torcedor colorado! E aí, então, o assunto em pauta, o assunto da vez que tem movimentado torcedores colorados e torcedores gremistas é o nosso Grenal 425. E como os meninos aí, que trouxeram 2 boletins sensacionais, falaram, houve aí, então, um impasse no final da semana passada, que foi quando o prefeito Nelson Marquesa Júnior, o prefeito de Porto Alegre, ele vetou a realização do jogo em Porto Alegre. O Internacional, que vinha preparando aí todo o seu estádio, né, fazendo todos os protocolos pedidos pelo Ministério da Saúde, né, e a Federação Gaúcha de Futebol, acabou então ficando meio chateado com a situação. Mas a partida até chegou a ser cogitada em Novo Hamburgo, mas a prefeitura também negou. E com isso, então, vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 22, às 21h30, pelo horário de Brasília, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Isso também ocorre porque os casos de infectados pelo coronavírus, a Covid-19, vem aumentando em Porto Alegre. Enquanto isso, os times eles chegam muito bem, viu? Vale lembrar que testes foram realizados tanto no Grêmio quanto no Inter. E o Grêmio ele fica então sem um meia titular e o Internacional fica sem um zagueiro da base. Eles não revelaram os nomes. E então aí é essa preparação dos times, né? Eles vêm treinando. E na terça-feira, aí, como o Matheus disse, a delegação do Grêmio viaja a Serra e o Inter vai um pouquinho antes. Não confirmaram o dia, mas vamos ver aí, né, como que os times vão chegar. Já deixem aí seus palpites, conversem aqui com a gente e mandem aí quem vai ganhar o grande Grenal 425. Vale lembrar que o Grêmio não perde um Grenal desde 2018. Mas o Inter aí vem com um retrospecto melhor, porque nos últimos 3 confrontos lá em Caxias do Sul foram 2 vitórias e um empate contra o rival. No mercado da bola do Grêmio, não temos muitas novidades aí, mas no Inter temos um novo nome. Depois de contratar, né, Matheus Jussá, que era do Oeste, a nova contratação do Internacional é Yuri Alberto. Ele tem 19 anos e estava no Santos. Ele chega aí para uma opção para ocupar o lugar de Paulo Guerreiro, o centroavante aí que vem chamando bastante atenção do Internacional. E aí, então, agora, depois de atualizar-vos sobre o Grenal, a gente vai falar com a Camila Kepsel, que traz tudo sobre o que está acontecendo com o Juventude. E vamos ver como que o time está se preparando, porque ele vai enfrentar aí o Caxias
e um confronto que promete muitas coisas, viu? Então vamos lá com a Camila. Na última terça-feira, dia 14, o técnico Pintado comandou o primeiro treino coletivo do Juventude após 4 meses de paralisação. O esquema testado no elenco foi o 4-3-1-2. Apesar de ainda ter dúvidas na escalação que vai iniciar o gauchão, a ordem do Alfredo Jaconi é de não apressar a entrada dos reforços e de quem se recupera da lesão, assim não correndo risco de perder atletas na sequência da temporada. E a seguir tu confere os próximos jogos da equipe pelo Campeonato Gaúcho. Na quinta-feira, o Juventude enfrenta o Caxias em casa. Já no dia 26, o confronto será contra o Brasil de Pelotas. E no dia 29, o Verdão recebe o Esportivo. A última informação do boletim é de que o Juventude foi favorável a emprestar seus jogadores ao Pelotas. A atitude busca viabilização do estadual. E por hoje é isso, gurizada. Eu sou a Camila Kepsel, falando para o podcast Baguri do Futebol na Veia. Muito obrigada, Camila. E aí, então, temos o Juventude voltando a realizar os seus treinos coletivos, né? E com isso, então, como a Camila disse, já temos o técnico Pintado testando aí novos esquemas para a equipe, que promete vir aí forte pro gauchão. E temos também aí no mercado da bola, como a Camila também falou no boletim dela, que também tá incrível. Os nossos repórteres, eles sempre mandam boletins sensacionais com tudo de melhor do que tem. E aí temos uma notícia aí de que o Juventude pode emprestar alguns jogadores ao Pelotas. E isso provavelmente deve ser aí um reflexo da crise financeira que os times vêm sofrendo aí com a pandemia do coronavírus. Mas agora é hora de falarmos, é óbvio, com ele, nosso querido Leonardo Oliveira, que nos atualiza de tudo o que está acontecendo com o nosso querido e amado Brasil de Pelotas. E tá cheio de novidade para vocês, viu? Vamos lá saber de tudo que tá acontecendo com o nosso querido Brasil de Pelotas. Fala, gurizada! O primeiro destaque vai para a contratação de Felipe Gil para o cargo de executivo de futebol. O posto não havia um profissional específico nem especializado desde agosto do ano passado. Além disso, na segunda-feira, dia 13, o técnico Emerson Maria teve o primeiro contato com os jogadores, e a partir daí, começou uma semana intensa de treinamentos, em preparação para as partidas restantes do Campeonato Gaúcho. A semana de treinos táticos e técnicos Chavante se dividiu em 2 espaços, o Bento Freitas e a Arena Marina. Em alguns dias, as atividades ocorreram em 2 turnos, a fim de melhorar taticamente a equipe rubro-negra. Na tarde de terça-feira, dia 14, os jogadores e a comissão técnica foram submetidos ao exame de PCR, fornecido pela Federação Gaúcha de Futebol. Os resultados dos testes saíram somente na sexta-feira, dia 17. Apenas um atleta testou positivo. O mesmo não participou dos treinos, segue em isolamento e é assintomático. Ainda na sexta-feira, o Brasil e outros 18 clubes da Série B se mostraram favoráveis à lei de democratização das transmissões de futebol. Porém, alegaram o compromisso de negociar coletivamente a comercialização desses direitos. O único clube que se opôs à MP foi a Ponte Preta, que alegou precisar discutir mais. Outro destaque vai para a comemoração dos 35 anos da épica vitória sobre o Flamengo. Desse modo, o clube lançou uma camisa comemorativa ao feito daquela grande equipe. Além disso, no sábado, dia 18, realizou um drive-thru na loja Sou Chavante para a venda do manto. Por último, estava definida a data do retorno do Chavante no gauchão para a próxima quarta-feira, dia 22, no Clássico Brapel. Porém, no domingo, dia 19, a Federação Gaúcha de Futebol acatou a determinação da Prefeitura de Pelotas e estabeleceu o adiamento da partida, devido à contaminação de um atleta do Pelotas, que participou de treinamentos coletivos. Assim, todos os atletas que entrarem em contato com ele devem ficar em isolamento no período de 14 dias. A nova data para o Clássico será comunicada assim que houver uma definição. Feitoria gurizada, eu sou Leonardo Oliveira com os destaques do Brasil de Pelotas para o podcast Baguri, do Futebol na Veia. Muito obrigada, Léo. E aí, ele já chegou com tudo falando sobre a contratação, né? Um dos primeiros destaques do time aí, de Felipe Gil para o cargo de executivo de futebol. Vale ressaltar, assim como ele disse, que não havia nenhum profissional específico e que fosse especializado na área desde agosto do ano passado. Então aí, quase completando o mês,
11 meses aí, então chegou alguém para ocupar esse cargo. E aí depois, né, na última segunda-feira, dia 13, tivemos Emerson Maria, que foi recém-contratado aí, tendo o primeiro contato com os jogadores, e já então iniciou-se aí uma intensa preparação para o Gauchão. E vale lembrar, né, que o Brasil de Pelotas, ele encara o Pelotas na Boca do Lobo, dia 22, na quarta-feira, às 19 horas. Então aí vamos ver como que vai ser o confronto, né? Vale lembrar que apenas um atleta testou positivo, ele não participou dos treinos, ele segue em isolamento e o caso dele é assintomático. Então aí tivemos um jogador testando positivo. Por fim, temos aí a comemoração dos 35 anos da vitória épica sobre o gigante Flamengo aí. E vamos dar parabéns aí por esse feito, que é muito bom ver um time gaúcho representando aí a nossa querida e amada querência. E falando em querida e amada querência, agora é hora de falarmos com ela. A Maria Sofia traz tudo sobre o que está acontecendo com o Caxias e essa preparação para o retorno aí do Campeonato Gaúcho. E aí, galera do Futebol na Veia, aqui é Maria Sofia Guiar e hoje eu vou contar as últimas notícias do Caxias. Dentro do cenário de incertezas quanto à volta do Campeonato Gaúcho, no sábado, dia 18, uma reunião às pressas foi convocada pelo presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Roxman, com os representantes dos clubes. Após um novo encontro por videoconferência, os presidentes decidiram disputar o restante dos jogos em campo. O Caxias foi representado pelo presidente Paulo César Santos. Abre aspas. O momento é de somar e não dividir. Não são as peculiaridades de um time ou de outro que vão se sobrepor ao que todos querem, que é terminar o Campeonato Gaúcho dentro de campo. Em si, há uma mobilização de todos os presidentes para terminar o Gauchão dentro de campo. Não foi cogitada a possibilidade de cancelar, fecha aspas, disse Paulo César Santos, presidente do Caxias. O Campeonato Gaúcho retorna na próxima quarta-feira, dia 22, e a cidade de Caxias do Sul receberá o Clássico Grenal, às 9h30 no Estádio Centenário. No dia seguinte, na quinta, acontece o Caju, às 11 horas no Alfredo Jaconi. No domingo, dia 26 de julho, às 4 horas, o Caxias recebe o time de Pelotas. Os clubes mandantes deverão seguir um protocolo rigoroso, com o objetivo de padronizar as operações durante os Jogos do Gauchão. Para o Clássico Caju, o técnico Lacerda terá os retornos do lateral direito Ivan, do volante Juliano, do meia Diego Oliveira e do centroavante Gilmar. Todos cumpriram suspensão na última partida contra o Novo Hamburgo, antes da paralisação do campeonato. Por hoje é só isso, galera. Aqui é Maria Sofia Guiar para o Baguri do Futebol na Veia. Muito obrigada, Maria. E aí, então, né, óbvio que é o assunto que não troca, não sai da boca dos gaúchos, que é o retorno do gauchão, né? Talvez seja um pouquinho precipitado, tendo em vista que o estado do Rio Grande do Sul, junto com o de Santa Catarina, é um estado que tem aumentado cada vez mais o número de casos positivados para o coronavírus, né? E aí, então, o Caxias, ele entra em campo contra o Juventude, como a gente já falou, no Alfredo Jaconi, na quinta-feira, às 11 horas da manhã. E aí, em um cenário de incertezas, como a Maria Sofia citou, os clubes decidiram disputar o restante dos jogos em campos. E quem representou, né, o Caxias foi o presidente Paulo César Santos. E com isso, então, o campeonato retorna. E já temos os jogos, assim como ela falou, além desse clássico também, que é o Caju. Teremos o Caxias no domingo 26, às 16 horas pelo horário de Brasília, enfrentando o time de Pelotas. Então, aí já estamos chegando na reta final, cada vez mais próximo de encerrarmos o Campeonato Gaúcho. E vale lembrar, né, uma coisa muito importante é que a Federação Gaúcha colocou como imensamente preciso que os times mandantes devem seguir um protocolo rigoroso
para que as operações sejam padronizadas durante os jogos. E aí, fugindo um pouquinho, já trazendo uma notícia aí, a Federação Gaúcha de Futebol já definiu então os árbitros, tá? E também divulgou a tabela com as duas sedes, novas sedes para a volta do Gauchão. Então prestem atenção. Da quarta rodada temos no dia 27 3 jogos, às 15 horas, Ipiranga e Esportivo disputando no estádio das Castanheiras em Farroupilha. No mesmo dia, Internacional e Grêmio, como falamos, no estádio Centenário, às 21h30. No dia 23 às 11h, Juventude Caxias no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No dia 23 ainda, às 15 horas, Novo Hamburgo e Aimoré na Arena Alviazul em Lajeado. No dia 23 às 19 horas, São Luís e São José no Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. Houve aí um passo atrás que a Prefeitura de Caxias do Sul deu. E aí, então, com isso, temos apenas os clássicos Grenal e Caju garantidos por enquanto. E os demais jogos, então, vão ser reavaliados. Das 6 sedes previstas, né, Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Pelotas vetaram totalmente ou parcialmente aí uma total a volta do futebol. Então, com isso, não vão acontecer por agora jogos lá. E também vale lembrar nada, vou contar outra novidade para vocês. Quem apita o Grenal é Daniel Nobre Bins, que aí é famoso, é conhecido por uma briga que teve com o D'Alessandro em um Grenal. E foi ele, então, o escalado. Os árbitros já passaram, né, por testes de Covid na última segunda-feira, no dia 20. E o presidente da Federação Gaúcha, o Luciano Roxman, ele esteve presente e falou que não vai ter o sorteio para arbitragem a fim de minimizar os riscos de contágio ao novo coronavírus. E com isso, então, mantém reduzida a circulação de pessoas na sede da federação. Então, por isso, aí está o árbitro que vai apitar o Grenal. Ele foi... D'Alessandro, na ocasião, foi expulso pelo árbitro Jean-Pierre Lima por brigar com o Nobre Bins, e agora ele que apita. Esperamos que não aconteça outra briga que nem aconteceu no último Grenal válido pela Libertadores. Então, que os ânimos sejam calmos e tranquilos para os nossos gaúchos e que vençam melhor. Já aproveita e deixa nos comentários quem que você acha que vai vencer aí. Caxias, Juventude, Ipiranga. Quem que você acha que vão ser os grandes vencedores aí desse retorno do futebol gaúcho? E a gente já se despede aqui, já deixa o agradecimento aos nossos repórteres por boletins tão bons. E voltem aqui na semana que vem para conferir os resultados das partidas, viu? Eles vão contar tudo que aconteceu nos jogos para vocês. Já aproveitem e vão lá em www.futebolnaveia.com.br. Além dos prognósticos dessas partidas, temos também como os pós-jogos e pós-rodadas também. Então se preparem, vão lá. E também já se inscreve no nosso canal, já deixa aí o joinha, já ativa o sininho, já compartilha com seu amigo gaúcho, querido e amado. Já vai lá no nosso Instagram, @futebolnaveia.br, no nosso Twitter, @FNVBR. Então lá você vai ficar atualizado pelo mundo do futebol inteiro. Era isso por hoje. A gente volta na próxima terça-feira com mais novidades de como foi o Gauchão e tudo mais que aconteceu, viu? Então, espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!